Então, primeira carta de Pedro, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 6. Vou ler na versão NVI, você pode acompanhar na sua versão, pode acompanhar no telão, mas diz assim, 1 de Pedro 5, a partir do versículo 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Amém, gente? Então, esse é o texto base para a nossa palavra de hoje. E eu quero falar hoje sobre não seja uma presa fácil. A gente tem aqui um texto da carta de Pedro, e essa carta, ela é endereçada a um povo, aos cristãos, que naquele momento vivia uma realidade muito difícil. Perseguição, medo da morte, por exemplo, incertezas em relação ao futuro. Então, é uma palavra também de encorajamento. Se você ler os versículos anteriores, você vai ver que Pedro ele está dando, inclusive, algumas orientações aos presbíteros, que eram os líderes das igrejas. E Pedro, ele era um grande líder dessa igreja primitiva, ou a igreja do primeiro século. E toda vez que a gente vê na Bíblia cartas endereçadas a uma liderança, aos presbíteros, Paulo também faz isso, né? Nós temos algumas cartas pastorais, como, por exemplo, a carta de Timóteo. Como que a gente lida com esses textos? Esses textos, eles são para todos os cristãos. Então, quando Paulo fala lá para Timóteo, que era pastor em Éfeso, e diz assim, olha, não que ninguém o despreze, mas seja um exemplo, isso serve com muita urgência, isso fala com muita contundência para quem é pastor, que é o meu caso, por exemplo, que exerço a mesma função que Timóteo. Mas esses textos não são exclusivos para os líderes, eles são principalmente para os líderes, mas o princípio, a verdade contida nesses textos se estende a todos os cristãos, amém? E esse texto, ele está falando sobre alguns desafios que aquele povo vivia, mas no versículo que a gente leu, em algum momento do texto, fala sobre uma ação do diabo contra a vida dos cristãos. E quando eu falo sobre não sermos, não nos tornarmos uma presa fácil para o diabo, é porque o diabo, ele é esse leão. A ação do inimigo, a astúcia do inimigo, a atenção que ele tem para com as nossas vidas é semelhante, é como um leão lida com a sua presa. E nós temos um inimigo, o texto diz. O texto diz que o diabo ele é o quê? Ele é o nosso inimigo. Ele é aquele que deseja nos devorar. Mas a questão é, será que nós estamos atentos a isso?
E há uma preocupação no meu coração de nós, como geração, estarmos esquecendo que o mundo espiritual ele é real. Que há um inimigo das nossas almas, que ele milita, que ele tenta contra o plano de Deus nas nossas vidas. Que às vezes nós vamos vivendo a vida, enfrentando tantas coisas, e aí nós corremos o risco de não discernirmos espiritualmente a nossa vida. E aí a gente corre problema que é, por exemplo, aquela pessoa que ela vê o diabo em tudo, né? Que é aquela pessoa que ela é mística praticamente. Tudo ela vê diabo, todo sonho tem um diabo, qualquer coisa que acontece na vida dela não é um diabo, tropeçou na pedra para o diabo, botou essa pedra aqui. Então existe também esses exageros, eu sei que existe muitas vezes. E é por isso que a gente precisa discernir, porque não quer dizer que todo problema, toda dificuldade, todo desafio, nós vamos passar por causa do diabo. Agora, existe também o perigo de acharmos que o diabo não faz nada, que ele não tem poder nenhum, que ele não influencia a nossa vida, quando na verdade a Bíblia nos mostra claramente a ação do diabo tentando, atrapalhando, roubando, mesmo na vida de homens de Deus, desde o início, com Adão e Eva, o diabo tentando enganar. Jesus, o próprio Deus, o próprio Filho de Deus, ele foi o quê? Tentado pelo diabo, o diabo tentando desviar ele do seu propósito. Nós vemos o texto que o próprio Jesus diz que o inimigo é aquele que rouba a semente, ou seja, Deus quer falar conosco, Deus ministra uma palavra sobre as nossas vidas, e muitas vezes o diabo é aquele que está roubando essa verdade, ou roubando o efeito que a palavra de Deus tem nas nossas vidas. Será que nós estamos agindo assim com seriedade em relação a isso? A guerra espiritual que nós vivemos, que não é contra homem, que não é uma guerra apenas terrena, mas é uma guerra contra potestades. E talvez você esteja passando uma fase difícil da sua vida, sentimentos ruins, um afastamento do Senhor. Talvez você tenha muito tempo que você não sente a presença de Deus no seu tempo devocional, no seu tempo de culto, desânimo de estar congregando como igreja, e talvez você está pensando, não, é uma fase, é assim mesmo. Não, é porque eu estou um pouco cansado. E você já parou para pensar que pode ser a ação do inimigo tentando te desviar do propósito que Deus tem para a sua vida? Porque o diabo ele não tem um plano específico para nós. Ele não tem um sonho, ele não tem um projeto específico, um alvo que você vai precisar viver ele todo para que o inimigo seja bem-sucedido. Quem tem um plano para as nossas vidas é o Senhor. É aquele que cria, é igual quem criou esse microfone, tinha um plano. Quem criou aquela câmera, tinha um plano. Quem criou essa bateria, tinha um plano. Agora, o plano do inimigo é o quê? É nos desviar do plano de Deus. Se ele me tira do plano de Deus para a minha vida, para fazer qualquer outra coisa, para ele já está bom. Porque eu perdi de viver aquilo que Deus tinha para a minha vida. E o texto diz que o diabo, ele não está brincando. O diabo, ele está lá ao redor. Em algumas versões, ele está a derredor, buscando alguém que ele possa o quê? Atacar, que ele possa agir, que ele possa cumprir o propósito dele. E aí eu te pergunto, se eu sei, eu sou filho de Deus, e eu sei que há um inimigo me observando, se preparando para destruir a minha vida, e aquilo que Deus tem para a minha vida, eu não estou percebendo, cara, de duas uma. Ou ele vai me atacar,
Porque a presa muitas vezes não está vendo o leão está escondido, esperando o momento certo para aparecer. Ou o plano dele está dando muito certo, ele só está esperando um momento para me destruir, porque eu não estou discernindo, eu não estou olhando. Ou talvez seja por quê? Porque eu já estou morto. Porque eu não ofereço nenhum tipo de perigo para o reino das trevas. Ele já brincou com a minha vida, ele já me tirou do plano do Senhor, ele já me afastou dos sonhos, ele já me afastou, já esfriou o meu coração do amor, do fervor que eu tenho pelo Senhor, de tal forma que agora ele passa e fala assim, eu não vou nem perder tempo com esse aí, porque esse aí já está morto, já está só o osso. E eu creio que não é isso o perfil e a identidade dessa geração. Porque é uma promessa para a igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e nós somos essa igreja. Nós não vamos apenas resistir ao inimigo, mas nós vamos avançar e prevalecer diante do reino das trevas. Amém, jovem? O Senhor nos chama para esse propósito. E nós só conseguimos vencer isso, primeiro, se nós entendermos que o diabo é real e que ele tem um plano e que nós, como filhos de Deus, não estamos isentos. Se estivéssemos isentos, o apóstolo Pedro não estaria mandando uma carta ao povo de Deus, a líderes espirituais, dizendo: o diabo está ao redor. Buscando no mundo, não. Buscando na igreja alguém que ele possa tragar. Mas esse texto ele não nos dá apenas esse alerta. Ele não diz apenas, olha, fiquem alertas e vigiem. E isso já é algo muito bom. Mas ele nos dá também princípios, ações. O que é que nós devemos fazer para não permitirmos que o inimigo encontre espaço nas nossas vidas para nos atacar? O texto diz: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui, e esse é um princípio poderoso, esse texto não é um texto exclusivo para esse princípio, é que o inimigo, ele respeita não a nossa força, não o nosso braço, mas a força daquele que está acima de nós. E o que comunica para o inimigo quem está acima de nós é o nosso ato de nos humilharmos. É diante de quem nós estamos prostrados. Humilhar aqui, se a gente for pensar na parte prática, é como um empregado e ele chega diante do rei e ele literalmente ele se ajoelha e ele baixa a sua cabeça de forma que ele nem olha para aquela autoridade. É esse ato. E há uma linguagem espiritual da nossa do nos prostrarmos, no sentido de adoração e reconhecermos. O inimigo entende essa linguagem. Quando ele chega para Jesus, buscando o quê? Tentar Jesus, o que ele diz? Ele diz: tudo isso te darei, se você fizer o quê? Se prostrado me adorar. Ele diz assim, olha, não vem me servir e está tudo bem, eu vou te dar todas as coisas. Não, ele diz algo específico, olha, se prostre, se humilhe diante de mim, porque eu reconheço essa aliança. E se você se humilhar diante de mim, eu te ofereço tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu domino aqui na terra. E sabe, a primeira coisa para resistirmos ao diabo não é a força que vamos empenhar na direção dele, mas é o nível de entrega que vamos empenhar diante do Senhor. A minha entrega
a minha adoração, a minha rendição ao Senhor, é aquilo que comunica no mundo espiritual que a mão do Senhor está sobre a minha vida. E o inimigo olha e fala assim: aquele adorador, aquele que se humilha, aquele que se submete ao Senhor nesse nível, eu não posso tocar nele. Porque se eu mexer com ele, eu não estou mexendo apenas com ele, com a força que ele tem, mas eu estou mexendo com aquele que está acima dele. Quantos aqui estão entendendo? O grande desafio das nossas vidas é no dia a dia, no nosso cotidiano, diante das nossas dificuldades, nós não sairmos debaixo dessa proteção do Senhor. Não perdemos o zelo da adoração, da rendição, da busca de nos colocarmos debaixo de quem Ele é, do braço forte do Senhor, que é soberano e cuida de nós. Porque nós somos tentados, quando uma situação está muito difícil, quando nós temos alguma luta, a fazer o quê? A tentarmos resolver com o nosso braço. A tentarmos fazer a coisa do nosso jeito. E aí, muitas vezes, a gente acha que as coisas estão dando certo, porque estamos nos dedicando mais, estamos colocando as coisas do nosso jeito, estamos usando a nossa estratégia, mas, na verdade, talvez no mundo prático, no mundo pragmático esteja dando certo. Mas você pode também observar que, de alguma maneira, isso vai enfraquecendo a sua fé, porque você saiu de um lugar da dependência do Senhor. Cara, agora a coisa boa é quando no meio de uma guerra, no meio de um desafio, eu não perco o hábito da adoração, eu não perco o nível de entrega, eu não saio do lugar da intimidade com o Senhor. E aí, quando parece que tudo vai dar errado, quando parece que eu estou sendo derrotado, quando eu estou lá com a boca no pó, rendido diante do Senhor, o Rei, Ele vem e Ele nos pega pela mão, e aí é Ele que nos exalta. É o que o texto está dizendo: olha, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Quando nós queremos fazer a coisa no nosso tempo, a gente muitas vezes até se rebela contra Deus. A gente sai do caminho, do propósito que Ele tem para nós. Agora, quando nós nos submetemos e nos humilhamos, nós vivemos a exaltação, e não é no nosso tempo. É no tempo que Ele preparou para nós. Eu fico imaginando Jó, depois de tanta luta, depois de tantas perdas, depois de tanta humilhação, até difamação, o Senhor entendeu que a humilhação na vida de Jó deveria cessar. E Ele pega Jó pela mão, ergue Jó novamente, o exalta, glorifica ali o nome dEle através da vida de Jó e restitui com muito mais. É isso que Deus pode fazer nas nossas vidas, mas a nossa guerra, o nosso desafio é não sair desse lugar, de se prostrar, desse lugar de adorar ao Senhor, de se submeter a Ele, entender: Senhor, está difícil, mas eu não posso deixar de Te buscar e de me render a Ti para buscar resolver as coisas do meu jeito, porque eu sei que no tempo certo o Senhor vai me levantar, e quando é o Senhor que me levanta, o Teu nome é glorificado na minha vida. Essa é a primeira coisa. E eu quero te fazer essa pergunta: será que você tem se humilhado diante do Senhor? Se você começasse a medir essa proteção que você tem contra o maligno, essa blindagem da sua vida e do seu coração, fosse medida pelo seu nível de entrega, pelo seu nível de rendição, o seu nível de dependência em relação à presença de Deus na sua vida, você acha que você está protegido diante das ações do maligno? Porque essa é a primeira coisa. Quanto mais perto estamos de Jesus, mais protegidos estamos das ações do inimigo contra as nossas vidas.
E a segunda coisa também tem a ver com o tempo. O texto continua dizendo: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor sabe que diante das pressões da vida, diante dos riscos que nós corremos, diante das incertezas sobre o que vai ser do futuro, nós vamos ficar ansiosos. Veja só, a palavra não é que não fique ansioso. Aqui a palavra é: aonde eu devo depositar a minha ansiedade? O que eu devo fazer quando me sinto ansioso? O que eu devo fazer quando estou pensando demais no futuro? E ansiedade é isso, é o excesso de futuro. Cara, o que vai ser do meu futuro? Como é que eu vou cumprir esse sonho? O que vai ser da prova que eu vou ter que fazer no final do ano? O que vai ser do meu trabalho no próximo mês? Será que eu vou ser promovido? Será que eu vou ser mandado embora? O que vai ser dos meus relacionamentos? Será que eu vou casar? Será que eu vou achar um namorado, um noivo, uma namorada, uma noiva? Ou será que eu vou passar a vida toda sozinho? São o quê? Ansiedades. Ansiedades que também nos fazem cansar. Porque eu já tenho o problema de hoje, certo? O problema de cada dia, às vezes, já é muito. Se você pensar aquilo que você está vivendo hoje, os desafios de hoje, às vezes, já tiram toda a nossa força. Agora, você imagina, se você pensar no problema de hoje, no de amanhã, do mês que vem, do ano que vem, do daqui a 5 anos, a gente vive o que é uma sobrecarga, excesso de futuro. Só que quando ele diz assim, olha, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, é como se ele estivesse perguntando assim, olha, quem que está cuidando de você hoje? O que está mantendo você de pé hoje? Vamos lá, bem didático. Vamos pensar um ano aqui. Você está pensando o que vai ser da sua vida no ano que vem. Você está tentando resolver. Você está se desgastando com o que vai acontecer. E aí ele está falando assim, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A gente olha então para o nosso presente. Quem tem cuidado de mim? Jesus, amém? Você acha que a sua vida está de pé porque é Jesus que está cuidando hoje? Ou porque há 1 ano atrás você estava preocupado com o que seria esse ano? Será que foi 1 ano atrás aquilo que você chorou, aquilo que você murmurou, o seu desespero, a sua pressa, sabe, a minha incerteza, a minha insegurança, que está me sustentando hoje? Se eu sei que a minha preocupação de 1 ano atrás não é o que está me sustentando, mas é o Senhor que está me sustentando hoje, o que eu preciso fazer, gente? Eu preciso confiar que esse 1 ano à frente, esses 5 anos à frente, esse amanhã, que é já domingo, o Senhor continua comigo. Agora, se eu ficar ansioso, começar a dedicar toda a minha força, dedicar todo o meu pensamento, todas as minhas emoções naquilo que eu não consigo resolver, num problema do futuro, eu não vou conseguir o quê? Viver com o Senhor hoje. E aí eu começo a me afastar. Eu começo a ficar cansado. Aí o leão está lá à volta, ele está olhando toda a tropa seguindo em frente. Mas aquele que está mais cansado, o que ele começa a fazer? Ele começa a andar mais devagar. Ele começa a ficar para trás. E é quando ele está cansado. Quem aqui já viu aqueles documentários? Leão vai lá, sobe nas costas, né?
Eu esqueci o nome do animal, é hindu? Gnu. Gnu sobe no gnu e vai até cansar. E aí é isso. A gente acha que a gente está, eu estou cansado porque tem tanta coisa para resolver. Talvez se você olhar realmente para a sua vida, para aquilo que você faz, você tem tempo para resolver todas as coisas, você tem tempo para descansar e acordar todos os dias ainda bem. Agora, por causa da ansiedade, a gente não consegue dormir direito, a gente não consegue se alimentar direito, a gente não se alimenta da palavra direito, não faz devocional direito, e o inimigo faz o quê? Sobe na cacunda. E vai até a gente cansar e falar assim, não aguento mais. E é assim que ele nos cansa. É assim que ele vai tirando a nossa paz. É assim que o inimigo nos ataca. E às vezes a nossa fé vai morrendo, porque o inimigo encontrou uma brecha nas nossas vidas no momento do cansaço. E o cansaço não é porque Jesus não está cuidando hoje, é porque Jesus prometeu que a cada dia ele vai cuidar. Jesus não falou assim, olha, eu vou cuidar de hoje e eu vou resolver o do ano que vem já hoje, para você já ficar tranquilo com o ano que vem. Não. Ele disse assim, basta cada dia o seu próprio mal. Você vai ter que confiar hoje. Amanhã você não sabe como que eu vou prover. Mas amanhã eu prometo, eu vou estar lá também. É o cuidado de Deus. É a nuvem que vem para mostrar o quê? Que Deus estava presente no deserto. É a nuvem que vem para aquecer, para trazer proteção, para fazer sombra para o povo também do calor do sol. E é a nuvem que vai dando o quê? Direção, eu estou com você. O maná que desce, mas ele fala assim, não guarda para outro dia. No outro dia você vai precisar depender de novo. Então eu quero dizer uma coisa, grave bem. Você está preocupado com o amanhã? Amanhã, o futuro, daqui a não sei quantos anos, eu quero dizer, no seu futuro, você vai ter o mesmo Deus, e Ele vai continuar cuidando de você. Mas eu quero te perguntar uma coisa, eu sei que você terá o mesmo Deus, o que eu não sei é se você terá a mesma fé. Porque é o que o texto continua dizendo, olha, porque Ele tem cuidado de vocês, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam, permanecendo firmes na fé. O grande perigo daquilo que nós estamos achando que é só uma fase, que está nos afastando do Senhor. E se está nos afastando do Senhor, está nos impedindo de amadurecer na fé. Porque a fé que a gente tem quando está tudo bem, quando nós somos abençoados, é diferente de uma fé quando está difícil. Quando estamos passando por tentações e precisamos vencer o pecado, quando estamos passando por lutas, por pressões, por medos, porque é essa fé do momento difícil que nos amadurece, que nos faz conhecer um Senhor que é muito bom no tempo de bênção, mas que continua sendo fiel, nos fazendo suportar no tempo difícil. Mas o texto diz, permaneçam firmes na fé. E cara, se a gente não está se humilhando diante do Senhor, se a gente não está lançando a nossa ansiedade, mas estamos perdendo o fogo, o amor pelo Senhor, o amor pelas coisas de Deus na nossa juventude, lá quando chegar no futuro, quando chegar no tempo que estamos tão preocupados, não teremos mais fé. A nossa fé estará morta. E aí o mesmo Deus não vai mais conseguir tirar vida de nós. Não porque Ele mudou, mas porque o nosso coração mudou, se perdeu, nos tornamos totalmente dominados pela ação do inimigo. E não é isso que Deus tem para nós.
Deus não nos criou para ficarmos para trás. Deus nos criou para termos uma fé firme, para gerarmos um testemunho. E a terceira coisa que o texto diz é: sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ou seja, essa carta, de maneira imediata, está falando: olha, vocês não são a última bolacha do pacote. Vocês não são os privilegiados de que só vocês sofrem, de que só vocês têm dificuldade, de que só vocês têm a vida corrida, só vocês são criticados e difamados na sociedade, só vocês passam risco de morte todo dia. Não, 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 não. Não é só com vocês. Em todo o mundo, entre todas as igrejas, também estão passando pelos mesmos desafios. Então, aquela igreja que está lá de pé, aquele irmão lá que está enfrentando, que está feliz, que está em adoração, ele não está vivendo isso porque a vida dele é mais fácil. Ele está vivendo isso porque ele aprendeu um tipo de fé que ele permanece feliz, alegre, firme, mesmo passando pela mesma dificuldade que você está passando. Quantos aqui estão entendendo, gente? Quando você olha para alguém, quando você olha para um jovem aqui no Holy, e você vê esse cara está em todo culto, esse cara adora o Senhor, esse cara serve, esse cara dá carona para alguém no pós-culto. Você não está olhando para alguém que tem a vida fácil. Você não está olhando para alguém que Deus olhou e falou assim: não, esse é o meu queridinho, que eu vou mimar ele, que vai ser tudo perfeito na vida dele. Não. Eu posso dizer para você e garantir, cada um aqui tem uma história. Todos nós aqui temos os nossos desafios, eu sei, porque eu converso com vocês. E muitos que muitas vezes estão aqui no altar, adorando, celebrando, chorando, rasgando o coração diante do Senhor, dizendo: ó, fique de pé, vamos pular, vamos cantar. Muitas vezes teve uma semana muito difícil, mas porque confia no Senhor, porque tem uma fé firme, madura, continua. Então, quando ele fala assim: olha, há no mundo todo gente passando pelo mesmo sofrimento, como é que a gente aplica isso? Eu vou entrar lá na internet e vou ver então como é que está a perseguição nos países perseguidos. Se fosse na época dele, sim, porque era um sofrimento parecido. Mas os mesmos sofrimentos para nós, não é a gente olhar para uma realidade lá que não tem nada a ver com o que a gente vive. É aprender aqui, ó. É aprender com quem está do teu lado. É aprender com quem é exemplo para você. Aprender com quem talvez já teve uma caminhada maior. Com gente que passou pela fase que você está passando, sem se desviar do caminho, vencendo as tentações, aplicando os princípios da palavra de Deus, que tem uma chama acesa no coração pela presença de Jesus, que clama pela volta de Jesus. É sobre isso, gente. É sobre olharmos, e muitas vezes esse todo mundo, cara, é a pessoa lá da tua célula. E às vezes a gente não tem esse encorajamento na nossa fé, porque perdemos a oportunidade de sermos intencionais nisso. Sabe, às vezes lá na célula, toda semana, você tem os pedidos de oração. E aí, na minha célula pelo menos, a galera faz a lista e manda lá no grupo. Imagina só se você pegar todas as listas, todos os pedidos de oração, até o final do ano, e você conferir cada área, cada oração que o Senhor respondeu. Depois você vai ter um histórico lá.
de diversas áreas. É saúde de fulano, é cirurgia, é entrevista de emprego, é a empresa que não está indo bem, é mudança diária, são várias coisas. E só de você fazer isso na sua célula, não precisa ir no mundo todo, talvez você tenha um histórico, para quando você passar por essa fase na sua vida, você vai olhar e falar assim, isso aqui, Deus tem resposta. Isso aqui eu posso enfrentar, porque aquele meu amigo lá da célula, uma vez, ele estava passando por isso, e ele conseguiu seguir em frente. Está entendendo, gente? Agora, estou passando por uma fase difícil. Vou fazer o quê? Vou me afastar de todo mundo. Não vou mais no culto, não vou mais na célula, não vou em lugar nenhum mais, não vou mais orar. Aí é aquele que ficou lá para trás. Aí o leão está vendo, a pessoa já não estava firme com o Senhor. Já não está mais num grupo que pode inspirar a sua fé. Já não adora mais como mesmo. Já está dando brecha para o pecado. Aí é igual aquele meme, né? Amostradinho, eu gosto assim. Aí está muito fácil, gente. Aí a gente vira presa fácil para o inimigo. Mas só que não é essa, a promessa não é essa, a verdade bíblica para as nossas vidas. A palavra de Deus diz, jovens, eu escrevo a vocês, porque já venceram o maligno. Nós precisamos o quê? Corresponder àquilo que a palavra do Senhor diz, de jovens que vencem o maligno. E pararmos de dar desculpas para o Senhor, pararmos de minimizar aquilo que o inimigo muitas vezes está pisando, está amassando, está deixando nossa vida com Deus lá no chão. E a gente está falando, não, é só uma bobeirinha. Se submetam a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. E se talvez até aqui, talvez você veja sintomas na sua vida, que há muito tempo você não para pensar, e você está pensando assim, não, é só uma questão emocional, é só uma questão de cansaço. Eu quero dizer, pode ser, mas pode ser que o inimigo esteja tocando na tua fé. Pode ser que o inimigo esteja manipulando todo o conteúdo que você vê no seu celular, aquilo que você ouve. Pode ser que o inimigo esteja gerando dúvidas no seu coração, medos no seu coração. Pode ser que o inimigo esteja gerando em você sentimento de rejeição. Pode ser que o inimigo esteja usando pessoas para te desanimar, para difamar você. Para quê? Para que você desconfie do cuidado de Deus. Mas o Senhor está falando, meu filho, vem para perto. Meu filho, humilhe-se diante de mim. Meu filho, venha e coloque diante de mim. Eu sei que você vai ficar ansioso, mas lance sobre mim toda a sua ansiedade, porque você só está de pé hoje, porque eu tenho cuidado de você. Essa é a sua guerra. A sua guerra não é contra homens. A sua guerra, o inimigo da sua vida e da sua alma, ele existe, é o diabo. E se eu não cuidar, se você não cuidar, ele vai destruir, ele vai te afastar, ele vai acabar com a sua fé, ele vai matar os sonhos que Deus tem para a sua vida. Mas hoje você pode mudar isso. Hoje você pode tomar uma postura diante do Senhor e falar, Senhor, perdoa. Porque essa pregação não é sobre o diabo. Mas não é pregar o diabo, é pregar que existe um Deus que não se compara. Sabe? A vitória de Jesus sobre o diabo não é algo assim. Estava lá 0-0, foi para a prorrogação, foi para os pênaltis, foi para o alternado e no último pênalti foi lá o goleiro bater, Jesus foi lá e fez o gol. Não. Basta uma palavra de Jesus
e o inferno todo já está derrotado. Esse é o nosso Deus. Agora a pergunta é, nós vamos nos aproximar? Nós vamos tomar uma postura de ter um relacionamento profundo? Nós vamos tomar uma postura de falar assim, Senhor, faça chuva, faça vento, faça tempestade, não importa, eu continuo com o Senhor, eu continuo obedecendo, porque o Senhor é a minha rocha. Ah, meu irmão, se nós como geração, tomarmos essa decisão, se nós como geração decidirmos viver isso, nós não apenas viveremos uma fé madura, mas nós seremos um testemunho para os jovens que hoje estão no mundo, passando por essas dores, se apegando muitas vezes ao dinheiro, à imoralidade sexual, aos status, a tantas coisas, e estão vendo que tudo isso é casa na areia. Mas eles vão ver uma alegria, você vai estar lá na faculdade, você vai estar lá no seu trabalho, e a sua reação aos mesmos desafios de que uma pessoa que não tem Jesus, a pessoa vai falar, cara, como você consegue? Como você consegue ser feliz diante dessa notícia? Como você consegue se manter firme diante dessa realidade? Como você consegue se relacionar bem diante de todas as coisas que te atacam aqui nesse lugar? E você vai poder testemunhar, porque Jesus tem cuidado de mim. Tudo isso aqui, toda a dor, todo o sofrimento, nenhuma dessas coisas serão eternas na minha vida. Agora, o meu Deus, que eu me rendo, que eu me humilho diante dEle, Ele será eterno na minha vida. Ele pode me exaltar diante dessa situação, e um dia Ele virá, e de maneira definitiva e eterna, Ele vai me exaltar para viver uma vida eterna, onde nada disso vai me alcançar. Amém, gente? Feche os seus olhos nesse tempo em nome de Jesus. Porque essa palavra é sobre um discernimento espiritual. Essa palavra fala sobre guerrearmos, sobre nos posicionarmos, sobre gerar nas nossas vidas autoridade para declararmos no mundo espiritual, sobre crermos que há poder nas nossas orações. Talvez o inimigo não esteja agindo apenas na sua vida ou contra a sua vida. Talvez o inimigo esteja agindo também na sua casa, na vida dos seus pais, lutas e situações, tentando abalar o ambiente que você vive. O Senhor hoje quer te encher de autoridade. Ele está falando, se humilhe diante de mim, permaneça no lugar da adoração, na rendição. Ele está dizendo hoje, lança a sua ansiedade sobre mim. Ele está falando, não se isole, caminhe com pessoas que vão te ajudar, porque estão vencendo, passando pelos mesmos sofrimentos. E você terá uma fé firme. Você terá uma fé que não vai impedir que o inimigo te observe, mas vai impedir que ele te ataque e que ele prevaleça contra você e contra aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Nós vamos adorar ao Senhor. Nós vamos adorar ao Senhor nesse tempo. Mas eu quero orar por você, jovem, que está aqui nesse lugar. E se você deseja nessa noite dizer, Senhor, eu preciso me humilhar diante do Senhor. Eu preciso elevar o nível da minha adoração, da minha entrega, da minha busca pelo Senhor no secreto. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e se coloque no altar. Porque é nesse lugar que o Senhor vai te encher. É nesse lugar que o Senhor vai renovar a autoridade. Talvez você se sinta constrangido diante do Senhor, cheio de culpa. Mas Ele está falando, venha diante de mim. Se prostre diante de mim. Porque é diante da minha mão. E eu que te guardo de todos os ataques que você tem recebido, meu filho. Talvez você tenha caminhado ansioso também por muita coisa. São situações no trabalho, são situações no estudo, são problemas de relacionamento, amizades, namoro, no casamento. Mas o Senhor está falando, olha, meu filho, lança a tua ansiedade. Vem para o meu altar e coloque a tua ansiedade diante de mim.
para que eu renove a tua fé e você saiba que eu estou cuidando do Senhor. E talvez você também esteja distante das pessoas que caminham com você na fé. Talvez você tenha ficado desanimado dos cultos. Talvez você tenha ido pouco também na célula, ou talvez há muito tempo que você não vai. O Senhor está falando: meu filho, volte para esse lugar. Volte para o lugar da comunhão. Volte para esse lugar onde pessoas vão orar por você, onde você vai ouvir testemunhos de que é possível enfrentar esse nível de sofrimento sem recuar, sem desanimar. Então, se você tem vivido isso, jovem, saia do seu lugar, se coloque no altar e nós vamos adorar o Senhor para que Ele venha e Ele vai nos fortalecer diante desses desafios, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor.